Nós vamos ler inicialmente apenas o verso 8, mas eu quero pedir a gentileza de que você mantenha as escrituras abertas, porque nós vamos passear por vários textos importantes aqui. O tema que me cabe é a transferência de legado, e eu quero, nas 3 oportunidades que teremos juntos hoje e amanhã, fazer uma análise na transferência de ministério, na sucessão ministerial entre Elias e Eliseu. E nesse primeiro momento nós vamos estudar a vida do profeta Elias sobre uma ótica que eu te convido a olhar comigo. O texto é 1 Reis 19, nós vamos ler nesse momento apenas o versículo 8. Podemos ler todos juntos? É um verso só. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Nós cremos com toda a convicção do nosso coração que a Bíblia é a palavra do Senhor, revelada pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, e esse mesmo Espírito ilumina a nossa visão para acessarmos as verdades sagradas da tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós precisamos de ti em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, meu irmão amado, minha irmã amada. Nesse primeiro tempo eu quero responder com você uma pergunta. E a pergunta é: que comida é essa? Você acabou de ler que Elias, o profeta, ele fez uma refeição. E com a força dessa refeição, ele conseguiu fazer uma caminhada ininterrupta de 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A pergunta é: que comida é essa? Que comida é essa capaz de alimentar o profeta, de reabastecer um profeta, de reanimar um profeta, para que ele faça uma caminhada não de 40 minutos, não de 40 horas, mas uma caminhada de 40 dias e 40 noites? Que comida é essa? Você sabe que instantes antes desse texto, Elias, o profeta, está num poço de depressão, prestes a entregar os pontos, desanimado com a própria vida, desencorajado com a própria liderança, e de uma hora para outra ele faz uso de uma refeição, e a força dessa refeição o reabilita, o reorganiza a uma grande caminhada. A pergunta é: que comida é essa? Porque se essa comida estiver disponível ainda, eu estou precisando dela. Porque se essa comida ainda estiver disponível, eu queria muito ter acesso a esse alimento. Precisamos entender uma coisa aqui, em linhas iniciais do nosso estudo. Elias é o profeta mais poderoso do Antigo Testamento. Quando no Monte da Transfiguração aparecem transfigurados em glória, o representante da lei é Moisés, mas o representante dos profetas é Elias. Em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, diz que indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Responderam-lhes: uns dizem João Batista, mas outros dizem Elias. Quando Jesus agonizava no Gólgota, o seu braço estilhado num madeiro indigno, alguns passavam debochando e diziam: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Mas outros passavam e diziam: deixem-no, ele clama por Elias. Elias é o representante dos profetas. Elias é o paradigma da profecia no Antigo Testamento. Consideravam João Batista um novo Elias. E para responder à pergunta de que tipo de comida, de que qualidade de comida, qual é o alimento que 1 Reis 19:8 trata, nós precisamos entender as 3 vezes que Deus alimentou o profeta Elias. Se você puder anotar, está também no livro. A primeira vez que Deus alimenta o profeta Elias está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 7. A segunda vez que Deus alimenta o profeta Elias está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 8 a 24. A terceira e última vez que Deus alimenta o profeta Elias está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos de 1 a 8. Vamos analisar cada uma dessas histórias e perceber o que Deus está fazendo na vida do Elias. A primeira vez está no início do capítulo 17.
Diz que Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, foi chamado por Deus para apregoar uma profecia que o povo não queria ouvir. Existem profetas e profetas, e alguns deles falam o que o povo quer ouvir, outros falam o que o povo precisa ouvir. É claro que se você pergunta à multidão qual profeta você quer ouvir, aquele que fala o que você quer ou aquele que fala o que você precisa, as massas responderão: eu quero um profeta que fale o que eu quero ouvir. Eu quero um profeta que amacie o meu ego. Eu quero um profeta que ajude na minha estima. Elias não é esse homem. Elias não é levantado numa plataforma de conversa, numa plataforma de discurso, para dizer que vai ficar tudo bem, que você é a melhor pessoa do mundo. Elias é levantado por Deus para pregoar juízo. A nação está contaminada, o governo está contaminado e vem um tempo de fome e de escassez. E eu quero que você anote isso no seu coração. Entre os versículos 1 e 7 do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, Deus alimenta o Elias através de corvos. A Escritura Sagrada dá conta que todos os dias de manhã e ao entardecer, Deus enviava corvos trazendo pão e carne para alimentar o Elias. Já imaginou? Ele está no deserto, à beira do riacho de Querite, fronteira de Sur, e ali ele recebe, todos os dias de manhã, ele vê um entregador, o delivery, o iFood, vindo com um corvo na sua pata. E ele deixa um pão, ele deixa uma carne. Mas tem um problema muito grande nesse texto. O problema é Levíticos 11:15. Levíticos 11:15 coloca o corvo numa lista de aves sacrificialmente impuras. Na sua Bíblia, Levíticos 11:15 diz assim: o corvo e toda a sua espécie. O capítulo 11 de Levíticos está disciplinando os animais e agora as aves que não são aceitas como sacrifício a Deus. Uma dessas aves é o corvo. O corvo é símbolo da impureza, o corvo é símbolo da podridão, o corvo é símbolo da maldade. Levíticos 11:15 nos revela que Deus não aceita sacrifício de corvos, porque corvo é impuro. Nos mais variados segmentos religiosos do mundo, o corvo é um sinal de maldade, de mau agouro, de podridão. Em Gênesis capítulo 8, versículo 7, antes de enviar uma pomba para fora da arca, Noé envia um corvo. E Gênesis 8:7 diz que o corvo ia e voltava até que parou de voltar, por uma razão muito simples. Quando o corvo para de voltar, Noé chega a uma conclusão: que as águas do dilúvio já começaram a baixar, mas não baixaram toda. Começaram a baixar a ponto das ossadas, da carniça começar a boiar. Quando a carniça do povo morto, quando as ossadas da multidão morta, quando as ossadas dos dejetos e da podridão começam a boiar sobre as águas que se abaixam, o corvo não volta mais. Porque corvo se abastece de carniça, corvo se alimenta de ossada, de podridão. Portanto, Levíticos 11:15 nos ensina que o corvo é impuro, Gênesis 8:7 nos ensina que o corvo é símbolo da podridão. A pergunta é: por que Deus alimenta o Elias através de um corvo? Logo o nosso Deus, santo, santo, santo? Logo o nosso Deus que não compactua com a impureza? Logo o nosso Deus que é mais santo do que tudo que já andou, que já orbitou sobre essa terra? Por que Deus usa uma ave impura, símbolo da maldade, para alimentar pela primeira vez o seu profeta? Só pode haver uma resposta possível. Deus está olhando para o seu profeta e dizendo: Elias, quando eu mando, até o corvo obedece. Quando eu mando, até o Satanás obedece. Quando eu mando, até as trevas obedecem. Eu não sou Deus apenas sobre aquilo que eu faço funcionar. Eu sou Deus sobre todas as coisas. A primeira vez que Deus alimenta o seu profeta é a partir de um corvo, uma ave símbolo da podridão. Eu não sei você, querido líder, mas na minha trajetória de ministério, ainda que curta, eu já fui alimentado por corvos várias vezes. Tem momentos e circunstâncias da nossa caminhada ministerial que a comida chega pela pata suja de um corvo. Uma notícia ruim, uma traição, um abandono,
Deus está olhando para Elias e está dizendo assim: não pense que eu governo somente os anjos. Quando eu dou uma ordem, o corvo também obedece. Eu quero lhe dizer nessa tarde que a sua vida não está nas mãos do acaso, a sua vida não está nas mãos da oposição, a sua vida não está nas mãos das hostes das trevas, dos potestados da maldade. A tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso, que quando manda, até o corvo obedece. Nós precisamos entender que o controle de Deus não está apenas sobre os anjos, Ele também manda nos corvos. Às vezes, aquilo que nós achamos ser o momento mais difícil, a sensação mais dolorosamente indescritível da nossa caminhada ministerial, às vezes, aquele momento em que sentimos a agonia da traição, a agonia da inveja, a agonia da usura, a agonia das setas inflamadas que parecem vir todas sobre a nossa cabeça. Naquele momento, não é o diabo o senhor da história, Deus continua sendo o Senhor da história quando os corvos nos rodeiam. Caminhando por aí, pastor Pablo, eu percebo que uma das maiores dificuldades, pastor, que as pessoas têm passado no ministério são as traições ministeriais. Gente que um dia nos jurou lealdade, daí a pouco nos vira as costas. Gente que prometeu nos apoiar, gente que prometeu seguir conosco. Gente que estabeleceu pacto de lealdade conosco e na primeira oportunidade quer puxar o nosso tapete. Nessa hora você precisa lembrar que até os corvos concorrem para o nosso bem. Mas eu fiz uma conta. A conta, permitam-me, não é espiritual, é física e matemática. Se alguém já tentou puxar o seu tapete, a coisa funciona mais ou menos assim. Eu tenho 1,81 m e cada passo que eu dou mede exatamente 1 metro. Se eu quiser chegar àquela parede desse lindo santuário, eu irei de 1 metro em 1 metro. Porém, se eu estou aqui em cima de um tapete e alguém puxa o meu tapete, duas coisas vão acontecer. A primeira delas, eu vou ganhar um impulso. A segunda, eu vou cair com 1,81 m acima. Então, desde que eu consiga me levantar rápido, se alguém puxa o meu tapete, ao invés de eu avançar 1 metro, eu avanço 1,81 m mais o impulso. Só tem um detalhe, você precisa aprender a levantar rápido. Na caminhada natural da vida, eu chegarei naquela parede de 1 e 1 metro. Se Deus permite que alguém puxe o meu tapete, eu avanço o impulso, eu avanço 1,81 m porque eu caio em pé. E se eu levantar rápido, ao invés de avançar 1 metro, eu avancei mais que o dobro. Aqueles que puxam o seu tapete acham que estão colocando fim na sua história, estão te impulsionando mais rápido para o seu destino. Deus também alimenta os seus filhos através dos corvos. Você precisa levantar rápido. Você precisa levantar rápido. Porque você pode receber uma puxada de tapete e ficar no chão, prostrado, lamentando, depressivo. Mas se você levanta rápido, saiba que a puxada de tapete não te derruba, te impulsiona para chegar mais rápido. A primeira vez que Deus alimenta o profeta Elias é através dos corvos. É olhando o profeta Elias que eu consigo entender José no capítulo 50 de Gênesis, quando tem tudo para prejudicar os seus irmãos, olha nos olhos deles e diz: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. A primeira vez que Deus alimenta o profeta Elias é através de um corvo. Não é a forma mais agradável. Imagina a pata suja do corvo, acabou de pegar uma carniça, acabou de pegar uma moçada, e agora vai levar pão e carne para o Elias. Não é o mais higiênico, não tem luva na pata do corvo, não tem álcool em gel. Nem sempre as entregas da vida são do jeito que a gente gosta. Quem já esperou demais ao pedir uma comida em casa, que a transportadora
Demorou. Aí. Há uns anos atrás, a minha esposa Ana sentiu vontade de comer a tal da comida japonesa. Eu falei, vou pedir bem cedo para chegar num horário bom, pedi 6 horas, previsão de chegada 7 horas, a minha cidade é pequena, 120 mil habitantes. Então pedi às 6 para chegar às 7, 7 horas não chegou, 7h30 não chegou, 8 horas não chegou, 9 horas não chegou, 10 horas não chegou. Nesse momento eu já tinha perdido a minha esposa. Só tem um detalhe, eu fiz um voto na vida, eu tenho um voto de não reclamar. Eu venho de uma família toda disfuncional, 4 gerações de alcoólatras e eu quebrei. 4 gerações de gente falida. E o meu pai era tetraplégico, faleceu com 44 anos. Não tinha nenhum controle motor. Eu vi o meu pai definhando até a morte. E o meu pai nunca reclamou da vida, mesmo entrevado numa cama. Aí eu tomei um voto. Não é voto espiritual, não. Voto de caráter pessoal, de brio. Não vou reclamar da vida, então não reclamo. A minha esposa não fez esse voto. 10 horas da noite, já está ela lá reclamando, porque cadê a comida? 10 horas. Aí eu falei, vou ligar para lá sem reclamar, quero saber o que aconteceu. Aí eu liguei 10 horas. Ó, o senhor me desculpa. É porque deu um atrasozinho aqui, atrasozinho. Já está saindo daqui. Dá uns 15 minutos de distância. 10h15 não chegou, 10h30 não chegou, 10h45 não chegou, 11 horas não chegou, 11h15 não chegou, 11h30 não chegou. Que corvo maldito. 11h30 eu fiquei indignado. Não pela demora em si, mas pela mentira. Mentiram para nós. Eu falei para minha esposa assim, pela primeira vez na vida você vai me ver reclamar. O olhinho dela começou a brilhar como quem diz, quer que enfim? Casei com um sujeito homem mesmo? Meus irmãos, com todo respeito, eu já estava de pijama, roupa de dormir, eu falei, vou botar uma calça, não vou brigar com ninguém de pijama. Botei uma calça, botei uma camisa comprida. 00:05. Toca o interfone. O próprio dono da loja foi levar. Eu falei, agora que é o dono, eu vou poder dizer o que eu não posso dizer para o motoboy. Que culpa tem o motoboy? Eu vou descascar esse dono. Sou um mentiroso. Você sabe quem é o pai da mentira? Filho das trevas. O senhor acabou com uma noite em família. O senhor mentiu. Seria muito mais honesto dizer, eu não dou conta. Meu coração batendo forte, a gente que não está acostumado a brigar, quando chega, o coração bate. Naquela época nós morávamos num apartamento e a porta da sala dava com a porta do quarto. Eu falei, Ana, o negócio vai ficar feio aqui. Só via a entreporta da nossa suíte aberta com o olho dela brilhando, tadinha. Ela nem estava com raiva mais do atraso. Toca a campainha. Eu falei, estou com o discurso todo pronto. Quando eu abro a porta, o homem fala, o senhor é o pastor da igreja ali do centro da cidade? Querido, boa noite, seja bem-vindo. Desculpa o atraso. Que isso, meu irmão, atrasos acontecem. Eu sou pastor, a gente tem paciência. Pois, pastor, eu não vou cobrar o senhor, eu faço questão de pagar, pelo amor de Deus. O que é isso? É o seu trabalho, eu recebo pelo meu, o senhor recebe pelo seu. Deus não permitiu que eu reclamasse, louvado seja Deus. Às vezes a entrega da vida demora. Às vezes a entrega da vida é um corvo. Às vezes a promoção que a gente espera demora. Em todas essas coisas Deus está no controle absoluto. Pois bem, agora Deus alimenta o Elias pela segunda vez. Chegou um dia que o corvo não veio mais. E agora nós vamos para o segundo trecho da vida do Elias.
Se o primeiro trecho é o capítulo 1 de 1 Reis capítulo 17, de 1 a 7, o segundo trecho é 1 Reis capítulo 17, de 8 a 24. Veio uma voz do céu, Elias, e disse: dispõe-te, vai para Sarepta, ali eu darei ordem para que uma viúva te dê de comer. Eu imagino Elias agora, acabou a temporada dos corvos, acabou, Deus agora vai me honrar, chegou a minha vez, chega de corvo. Agora ele vai para Sarepta. Sarepta significa fornalha de fundição. O texto sagrado e a geografia nos dá conta que ficava nas regiões de Tiro e Sidom. Quando ele chega lá, ele vê uma viúva apanhando lenha. Ele pede um copo d'água, ela leva. Ele pede um bocado de pão e ela diz: eu não tenho. O pouquinho que eu tenho na minha despensa é para mim e é para o meu filho. Comeremos e morreremos. A segunda vez que Deus alimenta o Elias é através de uma viúva pobre, que não tinha nem para ela. 3 coisas nós aprendemos com essa viúva. Primeiro, disponibilidade. Quando ele pede água, ela dá água. Ela tinha água. Segundo, prioridade. Quando ele pede pão, ela diz: o pouquinho que eu tenho é para mim e para o meu filho. Entre alimentar o meu filho e alimentar o Senhor, vou alimentar o meu filho. Prioridade. Terceiro, persistência. Ela não tem quase nada na despensa e está apanhando lenha. Ela não para de apanhar lenha só porque a despensa está vazia. Ela não para de apanhar lenha só porque o dinheiro não chegou. Ela não para de apanhar lenha só porque está acabando a provisão. Ela está apanhando lenha. Ela está apanhando lenha. Disponibilidade, prioridade e persistência. A gente precisa disso. A gente precisa estar disponível. Bem-aventurado é o servo que no retorno do seu Senhor ele o encontra trabalhando. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Disponibilidade. O sujeito quer mudar de vida, acorda meio-dia. A imagem da fé não tem a ver com uma redoma ou com uma rede com água de coco. Fé é enxada, fé é arado. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Disponibilidade. Eu atendi, pastor, uma senhora desesperada na minha igreja. Pastor, conversa com meu filho. Ele acorda meio-dia, fica trancado no quarto, jogando videogame. 3 horas da tarde ele quer procurar comida. Ele come e ele volta para o quarto, pastor, ele não quer saber nada da vida. Eu disse: minha irmã, vou reunir hoje com a liderança dos adolescentes, nós vamos cuidar desse menino. Ela olhou para mim e falou: liderança de adolescentes? Ele tem 38 anos, pastor. Disponibilidade. Disponibilidade. Segundo, prioridade. Quem não tem prioridade definida não tem agenda. Tempo é uma questão de prioridade. A frase "eu não tenho tempo" é uma afronta contra Deus. Deus é o Senhor do tempo. Quando eu digo "eu não tenho tempo", eu estou dizendo que o Senhor do tempo não fez o trabalho dele. Você deve corrigir a sua frase. Não é "eu não tenho tempo", é "eu não tenho prioridade definida". Eu não tenho tempo para a minha família. Corrija, a minha família não é a minha prioridade. Eu não tenho tempo para cuidar da saúde. Corrija, cuidar da saúde não é a minha prioridade. Eu não tenho tempo para a igreja. Corrija, a igreja não é a minha prioridade. Tempo é uma questão de prioridade. Essa mulher tem prioridade. Elias, com todo respeito, o pouquinho que eu tenho na minha despensa é para a minha casa. Eu não posso deixar de alimentar o meu filho para alimentar o Senhor. Terceiro, persistência. Ela não parou, não apanhou. Ela está apanhando lenha. Mas não tem quase nada na despensa, não importa, ela está apanhando lenha. Vai que Deus faz um milagre na volta. Você não tem direito de parar de apanhar lenha. Bem, agora o profeta faz um tremendo milagre.
com as migalhas daquela mulher. Grave essa expressão, migalhas. Sabe por que essa expressão é importante? Porque diz o texto sagrado que Sarepta está nas regiões de Tiro e Sidom. Milênios depois, Jesus vai nas regiões de Tiro e Sidom. Marcos capítulo 7 e Mateus capítulo 15. Quando ele encontra a mulher cirofenícia, a mulher cananeia, com a filha terrivelmente endemoniada. Jesus está fora do território de Israel e quer dizer para aquela mulher que ele veio, que o seu ministério imediato de milagres é com os da casa de Israel. Ela não entende nada, Jesus usa uma ilustração. Não é lícito tirar comida da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Qual é a região? As mesmas regiões de Sarepta. E sabe qual é a resposta daquela mulher? Em Marcos 7, 28 ou em Mateus 15, 27, se você preferir, dizem a mesma coisa. Sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Milênios antes, Elias está naquela região diante das migalhas de uma viúva. Milênios depois, Jesus está naquela região diante das migalhas de uma mãe. Sabe o que isso significa? Que Deus não precisa de fartura para te abençoar. Até a partir de migalhas Ele restaura a sua vida. Até a partir de migalhas Ele restaura o seu ministério. Até a partir de migalhas Ele restaura a sua família. Eu conheço um monte de gente, pastor, que vive correndo atrás de caminhões de bênção e morre com migalha. Mas todos que se contentam com as migalhas do céu acabam com um caminhão de bênçãos. Porque Deus também alimenta os seus filhos a partir das migalhas de uma viúva, das migalhas de uma mãe, das migalhas de uma igreja, das migalhas de um ministério. Deus também trabalha a partir do pouco. Elias está alimentado. E eu imagino agora que Elias diz: chega, comi. Deus multiplicou as migalhas. Nunca se esqueça que milênios depois Jesus faz a mesma coisa. Marcos 7, 28, Mateus 15, 27. E Elias diz: estou alimentado. Mas ele não consegue caminhar nem 40 minutos. Ele ainda está dentro da propriedade da mulher. A mulher grita: socorro! Será que o senhor veio até a minha casa para expor a minha vergonha, para me denunciar? O filho dela adoece gravemente, abruptamente, repentinamente e morre. Meus irmãos, pessoas morrem todos os dias. Mas morrer durante a visita do pastor em casa é... Podia morrer a qualquer momento. Morreu com Elias em casa, agora a culpa é do Elias. Parênteses. Nós que somos líderes, como é fácil nos culparem das suas próprias derrotas. O filho saiu de casa, a culpa é do pastor. O casamento deu errado, a culpa é da igreja. Estou passando dificuldade, é a igreja que não me sustenta. Fiquei doente, é culpa da igreja que não me deu remédio. Meu filho está na drogadição, a culpa é do pastor. Agora a culpa é do Elias. De quem que é a culpa? De quem está lá para eu culpar? Elias, meu filho morreu e a culpa é sua. Coitado do Elias, gente. Quando ele pensa, até que enfim tive um banquete. Diz o texto sagrado que ele pega o menino, leva para o quarto, se abaixa sobre o menino uma vez e nada, duas vezes e nada, na terceira vez o menino ressuscita. Eu aprendo com Elias o mesmo que eu aprendo com a viúva: persistência. Não pare de apanhar lenha, mas não pare de acreditar na ressurreição. E o capítulo 17 termina de uma forma preciosa no versículo 24, com o testemunho daquela viúva sobre Elias: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra que sai da sua boca é verdade. Esse é o Elias.
Deus agora o alimenta pela segunda vez. A primeira vez foi a partir do corvo, a segunda vez da viúva das migalhas. Inicia-se o capítulo 18. O capítulo 18 do 1 Reis é o melhor capítulo da vida de Elias. Eu quero lhes assegurar que é em virtude do capítulo 18 e das proezas que Elias faz no capítulo 18 que ele é considerado representante dos profetas. No capítulo 18 ele faz 3 grandes mistérios na Cordilheira do Carmelo. Alguns dizem Monte Carmelo. Carmelo é uma cordilheira de montanhas. E Elias estava no ponto mais alto dessa cordilheira. Ele derrota 850 homens sozinho. Entre os profetas de Baal e os profetas que comiam do poste ídolo à mesa de Jezabel. Ele ora para descer fogo do céu, e desce fogo do céu. Depois, não se chove há anos, não há uma nuvem no céu. Elias ora, e aparece no céu uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, e começa uma tempestade. Esse é um homem poderoso. Ele derruba um exército sozinho, ele faz fogo descer do céu e ele faz chuva descer do céu. Esse é um homem poderoso. Se você puder traduzir o capítulo 18, você vai traduzir da seguinte forma: o melhor capítulo. O melhor capítulo. 3 grandes vitórias sucessivas, que nos ensinam uma lição. Você deve ter cuidado com 2 momentos na vida. Primeiro, cuidado com o dia do seu fracasso. O fracasso pode te levar a cometer loucuras. O fracasso é um péssimo conselheiro. Segundo, cuidado com o dia da sua vitória. A vitória pode te levar a fazer loucuras. A vitória, às vezes, é uma péssima conselheira. O capítulo 18 de Elias é o seu melhor capítulo. O capítulo 19 do profeta Elias, primeiro livro dos reis, é o seu pior capítulo. Acaba o capítulo 18. E aí você diz, quando o Elias desce da cordilheira do Carmelo, ele é o homem mais poderoso da terra. Ninguém pode com Elias. Acabe não pode com Elias, Jezabel não pode com Elias, Satanás não pode com Elias, ninguém pode com Elias. E começa o capítulo 19 dizendo que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como passaram os profetas de Baal no fio da espada. E ela lhe envia um mensageiro a dizer: façam meus deuses conforme lhes aprouver, se eu não te matar. Eu fico imaginando se eu sou Elias. Eu ia receber essa mensagem e eu ia rasgar. Ou eu ia mandar responder para Jezabel assim: ô minha senhora, você tem que vir com pelo menos 1000, porque 850 eu dou conta sozinho. Ô minha senhora, pode vir com todo o seu exército, a senhora vai escolher se você quer que eu os mate queimado ou afogado. Porque se a senhora quiser que eu mate o seu exército queimado, eu faço fogo descer do céu. Se a senhora quiser que o seu exército morra afogado, eu faço chuva descer do céu. Eu sou poderoso. Eu ressuscito gente. Deus me alimenta com corvo. Deus me alimenta com viúva pobre. Mas diz o versículo 4 do capítulo 19 do primeiro livro dos reis, que esse homem cai numa depressão profunda. Basta, Senhor, a minha vida não vale nada, eu não sou melhor do que os meus pais, mata-me. Temos algum psicólogo nesse auditório? Os psicólogos chegaram a 2 conclusões sobre Elias nesse verso. Primeiro, uma profunda depressão. Segundo, um ímpeto suicida. Ele quer morrer. Só que ele não quer fazer o serviço sujo, ele quer que Deus faça. Ele é covarde. Mata-me. É para o Senhor me matar.
minha vida não vale nada, eu não sou melhor do que os meus pais, me mata. Me mata. O que a gente aprende com isso? Todos nós, líderes, precisamos cuidar das nossas emoções. Ninguém aqui está imune a um dia depressivo ou mau. Quem é que quase não surtou na pandemia? Eu lembro eu lá, e a minha cidade é pequena. A cidade do senhor é uma cidade grande, Londrina. Fecha a igreja, seu covarde. Abre a igreja, seu genocida. Bota a máscara, pastor sem fé. Tira a máscara, pastor irresponsável. Tem circunstâncias da vida que qualquer que seja a atitude, a gente está errado. Está errado se faz, está errado se não faz. É culpado por tudo. Casamento não deu certo, eu sou o culpado. O filho está longe, eu sou o culpado. É tudo culpado do pastor. Estou andando com um carro todo velhinho quebrado, que foi meu primeiro carro. Esse pastor não dá bom testemunho com esse carro quebrado. Troquei de carro, bandido. Não é fácil não, irmãos. Cuidado com as suas emoções. O profeta mais poderoso da terra está no chão, igual um bebê chorão, pedindo a morte. O homem que experimentou mais de perto o poder de Deus no Antigo Testamento, agora está num poço de depressão pedindo a morte. O que isso significa? Isso não é matéria de opinião, isso é o texto. Depressão não é falta de Deus. Alguém aqui nesse auditório tem mais Deus do que teve Elias? Depressão não é falta de fé. Alguém aqui tem mais fé do que Elias teve? Depressão não é falta de boas obras ou de sucesso ministerial. Alguém aqui tem um ministério melhor sucedido do que Elias? Eu não tenho. Depressão é uma patologia, um estado plenamente tratável e curável pelo poder de Deus. Elias agora está no fundo do poço. E agora Deus o alimenta pela terceira e última vez. Entre os versos 5 e 8 aparece um anjo. E o anjo faz aparecer sobre pedras em brasa pão cozido. O anjo faz o Elias dormir. Depois o anjo faz o Elias acordar. Depois o anjo dá aquele bocado de pão para o Elias. O que nós aprendemos com esse anjo? Primeiro, você precisa descansar. Você precisa descansar. Fui convidado a pregar numa igreja e conheci uma canção que hoje está famosa na internet, na época não. E essa canção mudou minha vida. De uma erudição tremenda, de uma hermenêutica indelével, de uma homilética plena, de uma poesia erudita. Diz assim a canção: se Deus puxar da tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. E aí vem o refrão: se Deus puxar da tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Aí vem a segunda estrofe: se Deus puxar da tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Maravilhoso, divinamente inspirado, poeticamente, semanticamente perfeito.
Se você negligenciar o descanso, a conta chega. Você não é uma máquina, você precisa descansar. A igreja vai continuar depois de você, mas você pode morrer antes do tempo, se você não descansar. Só tem líder aqui, né? Então vamos abrir o coração. Se estiver sendo filmado e eu perder o meu emprego, eu conto com os irmãos. O nosso povo gosta e se orgulha de falar que a gente trabalha muito. Meu pastor é uma máquina de trabalho. Meu pastor não tira folga. Meu pastor não tira férias. Aquilo é que é pastor. O anjo fala: Elias, você está precisando descansar. Você está trabalhando sem parar, Elias. Você termina de multiplicar a comida, você vai ressuscitar o filho dos outros. Depois que ressuscita o filho dos outros, você sobe um monte. Depois que sobe um monte, você derrota um exército. Depois que derrota um exército, você faz fogo descer do céu. Aí acabou o fogo, você faz água. Elias, dorme um pouco. Eu vim te dizer essa tarde, meu irmão querido, minha irmã amada, que o senhor e a senhora precisam descansar. Não descansar é um pecado à luz da Escritura Sagrada. Você não pode descansar demais, porque isso faz de você um preguiçoso. E você não pode descansar de menos, o que faz de você um irresponsável. Não é você que vai na frente de Deus, é Deus que vai à sua frente. O anjo diz: Elias, dorme. Elias acorda e ele faz a sua última refeição. Não é mais o corvo, não é mais a viúva, agora é um anjo. E aquele pão surge sobre pedras em brasa, vindo de onde? Não tinha farelo de trigo ali? Surgiu do nada. Veio do mesmo lugar que o anjo veio. Veio do eterno. Sabe que comida é essa? É a comida do anjo, é o alimento dos céus. Ah, pastor, muito bonito esse discurso aí, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Ah, mas nessa tarde eu vim lhe apresentar o pão que amassou o diabo, que é o pão da vida, o Senhor dos senhores, o Trino Deus, o pão eterno, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o pão que amassou o diabo para sempre. Que comida é essa? É a comida do anjo, é o alimento que vem da eternidade. Eu sou o pão da vida. Bem, chegamos no versículo 8 do capítulo 19. Você está com ele aberto ainda? Feita toda essa introdução, eu quero iniciar o sermão então aqui. Feita essa larga introdução, chego ao texto de 1 Reis 19, 8. Amém? Vamos juntos mais uma vez? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A pergunta é: que comida é essa? A pergunta é: que alimento é esse? A pergunta é: qual é a natureza, qual é a origem, de onde vem essa refeição?
São 3 as possibilidades de resposta. A primeira possibilidade é do corvo. Segunda possibilidade é da migalha da viúva. Terceira e última possibilidade é do anjo. E é o pão eterno. E é o pão que desceu do céu. Sabe que comida é essa? É o pão que quer te alimentar nessa tarde. É o pão eterno. É o Senhor Jesus. É o poder de Deus. E eu tenho uma afirmação para te fazer. Esse pão está disponível para você hoje. Esse pão está disponível para você hoje. 3 coisas acontecem nesse versículo. Primeiro, levantou-se. Segundo, comeu e bebeu. Terceiro, caminhou. Primeiro, você precisa levantar. A gente espera em Deus trabalhando. A gente sai da prostração. Levanta, Elias. O problema não é você ter um dia depressivo, o problema é você ter uma vida depressiva. O problema não é você ter um momento depressivo da sua história, o problema é você ter a sua história toda depressiva. O problema não é você ter um dia mau, é você ter todos os dias maus. Então, Elias, levanta. Quer que eu fale com você? Levanta. Levanta. Segundo, comeu e bebeu. Se alimentou. Veio para uma EBL. Veio se alimentar. Estreitou laços de comunhão, fez conexões. Terceiro, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você precisa caminhar. Todos os milagres que a Bíblia relata sobre Jesus é a ação sobrenatural divina e um movimento dos seres humanos. João, por exemplo, João termina o seu evangelho no último versículo dizendo: há porém muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma a uma, não caberia no mundo inteiro a quantidade de livros a serem escritos. Mas ele separa 7 sinais milagrosos. No capítulo 2 ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. No capítulo 4 ele cura o filho do oficial do rei. No capítulo 5 ele cura o paralítico de Betesda. No capítulo 6 ele multiplica pães e peixes e anda sobre as águas. No capítulo 9 ele cura o cego de nascença. No capítulo 11 ele ressuscita Lázaro. Todos os 7 sinais milagrosos é uma ação sobrenatural divina e homens se movimentando e caminhando. Se não, vejamos, João 2, só ele pode transformar água em vinho, mas ele não carrega tacho e nem enche d'água. Os homens carregam tacho e enchem d'água, ele vai lá e transforma. Em João 4, só ele pode curar o filho do oficial do rei, mas ele não vai nem na casa. Ele cura e diz: vai lá cuidar do seu filho. Curar é comigo, ser pai é com você. Em João capítulo 5, só ele pode levantar aquele paralítico, 38 anos no tanque de Betesda. Mas ele não diz assim: levanta, suba nas minhas costas que eu vou te carregar. Ele diz: levanta, toma o teu leito e anda. Caminha. Em João 6, que é o único capítulo de João que compõe mais de um milagre, só ele pode multiplicar pães e peixes, mas ele olha para os discípulos e diz: procurem o ponto de partida. Eu não vou procurar não. O que vocês trouxerem para mim, eu multiplico, mas quem vai procurar são vocês. Aí os discípulos acham lá 5 pães e 2 peixinhos. Ainda no capítulo 6, só Jesus ou alguém sobre o seu comando pode andar sobre as águas. Mas ele espera a primeira vigília da noite, está todo mundo desesperado e ele nada. Segunda vigília da noite, todo mundo desesperado e ele nada. Terceira vigília da noite, todo mundo desesperado e ele nada. Só na 4ª vigília que ele aparece. Caminha, pode ir. Em João 9, só ele pode dar vista ao cego de nascença. Mas ele olha para o cego de nascença e diz assim: vai para o tanque de Siloé e toma um banho. O problema era a cegueira, resolveu. Vai tomar banho e distribuir currículo. Agora é com você. Em João 11, só ele pode ressuscitar o Lázaro, já é o 4º dia. Mas ele não remove a pedra e não tira as faixas do defunto.
Ele olha para os homens e diz: removam a pedra, e depois tirem a faixa do defunto. Ressuscitar é comigo, carregar a pedra é com vocês. Toda a equação divina é a soberania de Deus e o seu movimento. Posso traduzir? Deus não vai fazer o que você pode fazer. Eu tenho acompanhado alguns pastores, e alguns dizem assim: ah, Senhor, faz minha igreja crescer, faz minha igreja crescer, faz minha igreja crescer. Eu digo: Deus faz, mas vai distribuir panfleto, vai visitar a vizinhança, vai atrás de gente, vai fazer um culto na praça, vai de porta em porta. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Bem, que comida é essa? É a comida do anjo. No segundo tempo da minha fala, eu vou expor a transição ministerial do legado de Elias para Eliseu. Portanto, permitam-me, nos instantes finais, dizer o desfecho da vida de Elias. Ele chega no monte. Agora, acontece algo no percurso, que está no capítulo 19. Ele entra numa caverna. Sua Bíblia está aberta? Essa é a hora que você responde, sim ou não. Versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes? Preste atenção. Tão importante quanto o que o texto diz, é o que o texto não diz. A pergunta de Deus não é: o que fazes aí, Elias? A pergunta de Deus é: o que fazes aqui? O que isso significa? É que você pode estar na maior profundeza de uma caverna, Deus está ali com você. Você pode tomar as asas da alva ou fazer da sua cama a maior profundeza de um abismo, Deus está ali com você. Quando nós estamos no fundo de um poço, a família joga uma corda para a gente subir, a igreja joga uma corda para a gente se agarrar e subir, as terapias jogam uma corda para a gente se agarrar e subir, o assistencialismo governamental joga uma corda para a gente se agarrar e subir, mas Deus não joga corda. Quando nós estamos no fundo de um poço, Deus desce lá, conhece as nossas dores, conhece as nossas misérias, nos abraça no pó e nos traz de volta no seu colo. O que fazes aqui, Elias? Eu estava com você no deserto, eu estava com você na montanha e eu estou com você na caverna. Eu nunca te abandonei. Eu nunca te abandonei. Eu nunca te abandonei. O que fazes aqui, Elias? Ele está com você. E agora Elias se queixa para Deus. Sabe qual é a queixa? Ah, Senhor, eu estou sozinho. Veio seca e eu estou sozinho. Esse é o tratamento final da vida de Elias. Tudo o que podia ser tratado na vida de Elias foi tratado no capítulo 17, 18 e 19. Agora é o tratamento final. Elias está dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais, eu estou sozinho. Os meus colegas todos se perderam. Só eu sou profeta de verdade. Não tem mais profeta aqui na região, Deus. Só sabe por que eu fiquei depressivo? Porque eu estou sozinho, não tem mais profeta. Todo mundo se curvou a Baal. Aí Deus olha para Elias e diz: Elias, meu filho, você não está entendendo nada ainda. Eu conservei 7.000 que não se curvaram a Baal. Elias, você não é o último biscoito do pacote não, Elias. Elias, tem muita gente fazendo muita coisa boa, Elias.
Elias, não é só você não, Elias, tem 7.000, Elias. Hoje 7.000 parece pouca gente. Mas com a população desse tempo na Palestina, 7.000 era muita gente. Então Deus está olhando para Elias e está falando assim, tem 7.000. Sabe qual é a lição? Não ache que você é o detentor do jeito certo de fazer as coisas. Não pense que é só você que sabe fazer, que é só você que sabe liderar, que é só você que sabe fazer a igreja crescer, que é só você que sabe como é que funciona, que é só você que tem a inteligência, que sem você não funciona, que sem você não vai dar jeito, que Deus olha para você hoje e diz assim, tem outros 7 milhões. Não é só você não, meu filho. O pessoal diz assim, o que vai ser dessa igreja sem mim? Uma igreja sem você. Se eu largar esse departamento, se eu largar esse ministério, se eu largar essa organização, quero ver o que essas mulheres vão fazer sem mim, o que esses homens vão fazer sem mim, o que essas crianças vão fazer sem mim. Vai ser uma igreja sem você, se bobear, melhor. Aliás, está faltando só que você saia para o avivamento vir. Porque o que a igreja menos precisa é de gente soberba, que acha que é a última coisa, a última invenção. No início do meu ministério, pastor, alguém que tinha sido um grande líder na igreja me procurou e disse assim, eu gosto muito de você, jovem. Eu tinha 23 anos quando assumi a igreja como titular. Ele falou assim, eu gosto muito de você. Mas eu estou recebendo de Deus um direcionamento de ir embora. Mas eu tenho uma preocupação, de você não dar conta sem mim. Eu chorei uns 30 segundos e a minha vida seguiu. Deus não precisa de estrela para fazer a sua obra. Tem gente que é tão boa, tão boa, tão boa, que impede o crescimento. E às vezes Deus tira gente boa para trazer gente que não é tão boa, mas que tem o coração na obra. O pior tipo de soberba que existe é a soberba espiritual. Ah, Senhor, eu estou sozinho aqui. Tá não, Elias, tem 7.000. Elias acorda. E duas coisas acontecem. Primeiro, Deus deixa de atender uma oração dele. Segundo, Elias faz uma transição ministerial e transfere o seu legado. A primeira, eu concluo essa plenária. A segunda, eu passo a falar no segundo tempo. Então tem uma oração de Elias que Deus não ouviu. Tem orações que Deus não responde para o nosso bem. Qual foi a oração de Elias? No capítulo 19, versículo 4. Senhor, me mata, basta, minha vida não vale nada, não sou melhor do que os meus pais, me mata. Deus fala, tu vai ser arrebatado, meu filho, morrer você não morre não. Aí ele sobe numa carruagem gloriosa de fogo e acaba o seu ministério, mas morrer não morreu. Elias pediu para morrer e é um dos pouquíssimos exemplos da Bíblia de quem vai para a eternidade sem morrer, porque tem oração que Deus não responde para o nosso bem. Elias sobe arrebatado numa carruagem de fogo. E o seu legado é transferido para o seu sucessor, que eu passo a falar no segundo tempo, se Deus permitir. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família. Podemos orar juntos? Podemos orar juntos? Feche os seus olhos, por favor, meu irmão amado, minha irmã preciosa. Quero pedir autorização aos nossos pastores para um singelo convite ao povo.
Que comida é essa? É a comida do anjo, é o pão da vida. E ele está disponível para você. Eu quero fazer um apelo para crente, eu sei que aqui só tem líder. Mas se você se sente como Elias e hoje quer, Senhor, me derrama desse pão, eu quero mais do teu poder. É uma chamada só, não tem emocionalismo, não tem nada disso. Vem se ajoelhar comigo diante do altar do Senhor e clamar por esse pão. E Deus está aqui para liberar esse pão sobre nós. Só para você que precisa. Estou precisando, Senhor, desse pão. Vem cá. E já se ajoelha orando, já se ajoelha clamando, já se ajoelha invocando a presença, já se ajoelha pedindo algo novo. É tempo do Senhor. Recebi dos nossos pastores a autorização para essa oração. Então se ajoelhe aqui na obediência ao Senhor. E erga sua voz em súplica, em pedido, em arrependimento, clamando, encha-nos, Espírito Santo, clamando, nos dê a tua provisão. Oh Deus, ouve a oração dos teus filhos e filhas nessa hora. Levante um clamor nesse lugar, pelo pão da vida. Nós precisamos do pão da vida. Tem pão da vida disponível para você. Deus quer reanimar o seu ministério. Deus quer reencorajar o seu ministério. Tem mais do Espírito Santo para você nessa tarde, em nome de Jesus. Fale com o Senhor nessa hora. Derrame suas lágrimas, sua voz, sua adoração. Oh Deus. Oh Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Ó Todo-Poderoso Senhor, o Deus de Elias, o nosso Deus, reveste-nos, Senhor. Nós precisamos do pão do céu, do revestimento do alto. Ó Deus de amor, ó Pai da eternidade. Pai de amor e de imensa bondade, é no nome de Jesus, o teu Filho, que nós invocamos a tua presença e clamamos pelo poder dos céus sobre a nossa vida. Senhor, só o Senhor conhece a história debaixo de cada joelho aqui, o conteúdo de cada lágrima que escorre, e nós clamamos, ó pão da vida, seja sobre nós, ó pão da vida, restaura a nossa sorte, ó pão da vida, nos reencoraja, nos reanima, nos readestra para a tua glória. Ó Espírito Santo, encha-nos de ti. Encha-nos de ti, encha-nos de ti. Ó Espírito Santo, manifesta a tua glória no meio de nós. Reaviva ministérios nessa tarde, reaviva vocações nessa tarde, derrama do maná do alto nessa tarde, reabilita pessoas nessa tarde, reabilita corações nessa tarde. Nós cremos no poder do sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há restauração no sangue de Jesus, há milagre no sangue de Jesus, há coragem no sangue de Jesus, há ministérios novos no sangue de Jesus, há cura da depressão no sangue de Jesus. Ó Deus, há nova vida no sangue de Jesus, há coragem no sangue de Jesus, há novo fôlego no sangue de Jesus, há restauração ministerial no sangue de Jesus, há restauração matrimonial no sangue de Jesus. Ó pão eterno, tu és o pão da vida, tu és o Senhor dos senhores, tu és o Pai da eternidade, tu és o príncipe da paz. Seja sobre nós, faça algo novo no meio de nós. Nós clamamos para o louvor da tua glória, no nome do Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, somente a ele, eternamente. Amém, amém, amém.